2000 anos. Capítulo 9. Lembranças amargas. Logo após os penosos acontecimentos de 70 e de conformidade com os desejos de Flávia, o senador passou a residir na vivenda confortável que ele possuía em Pompeia, longe dos bulícios da capital. Ali poderia entregar-se melhor às suas meditações. Para lá transportar então o velho político todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da sua vida. 2 libertos gregos extremamente cultos foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura, e assim é que no seu retiro se mantinha no corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha quase sempre de uma centena de escravos calígrafos inteligentes que confeccionavam mais ou menos 1000 livros por ano. Públio, além disso, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades a seu serviço, recebendo em Pompeia todos os ecos dos acontecimentos da cidade, de que lhe absorvera as melhores energias da vida. Amiudamente, recebia também notícias de Plínio Severus, por intermédio de amigos desvelados, confortando-se com as informações sobre sua conduta, agora digna, portanto, pelos méritos conquistados nas Gálias, fora transferido depois de 73 para Roma, onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, conquistara posição respeitável e brilhante, prosseguindo nas tradições da probidade paterna nos cargos administrativos do Império. Plínio, todavia, não mais voltara a procurar a esposa, nem aquele que o destino compelia a considerar como um pai dedicado e carinhoso, embora não ignorasse o supremo infortúnio dos seus familiares. No íntimo, o antigo oficial romano não desdenhava a ideia de regressar ao seio dos entes queridos. Contudo, desejava fazê-lo em condições de dissipar todas as dúvidas quanto ao considerável esforço próprio de sua regeneração. Galgando postos de confiança na administração dos Flavianos, queria uma posição de maiores vantagens morais, de maneira a levar aos seus íntimos a certeza da sua reabilitação espiritual. Corria o ano de 78, na placidez das paisagens formosas da Campânia. Enquanto Tibur representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos, Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Em suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do Império. Em seus templos suntuosos aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos que se instalavam na linha cidade, povoada de cantores e poetas, ao pé do Vesúvio, e iluminada por um céu de maravilhas, cheio de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. Públio Lentulus agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecera ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo. Era de lhe ver o interesse, a comoção, a alegria ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante. Nessas amáveis palestras entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimadas ilações de sua doutrina, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do Evangelho, ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo
a personalidade do seu divino fundador. Longas horas ficavam ali no terraço amplo, sob a luz branda das estrelas e usufruindo a carícia das brisas da noite, que eram como bafejos de inspirações celestes, aquelas três criaturas em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos. Por vezes, Flávia fazia um pouco de música que lhe saía da harpa como vibrante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração paterno, mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Uma noite, obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no espaçoso terraço da vila de Pompeia, em doces rememorações. Havia mais de 7 anos que quase todas as palestras versavam ali sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza da sua doutrina, observada, antes de tudo, a precisa descrição, porquanto os adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Em todo caso, invariavelmente a conversação era de enfermos e de velhos, sem provocar o interesse dos amigos mais moços e mais felizes. Depois de algumas lembranças e comentários de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclamava o velho senador em tom convencido: de mim para comigo, tenho a certeza que Jesus ficará para sempre no mundo, como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Desde os primeiros dias de minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza, e não consigo apreender toda a extensão da sua excelsitude e dos seus ensinos. Lembro-me, como se fosse ontem, do crepúsculo formoso em que o vi pela primeira vez ao longo das margens do Tiberíades. Eu também, murmurou Ana, não consigo olvidar aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reunimos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo de suas palavras. E como se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva continuou. O mestre apreciava a companhia de Simeão e dos filhos de Zebedeu, e quase sempre era em uma de suas barcas que ele vinha, solícito atender às nossas rogativas. O que mais me assombrava, dizia Públio Lentulus, impressionado, é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei ou um sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim nestes últimos anos, são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande complexo espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, com as suas lições renovadoras, modificamos o conceito de virtude, que, para o Deus soberano e misericordioso das alturas, não está no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre.
Sua palavra, compassiva e carinhosa, espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos. Meu pai, perguntou Flávia Lentulha, extremamente interessada na conversação. Chegaste a ver o profeta muitas vezes? Não, filha. Antes do dia nefasto de sua morte infamante na cruz, somente o vi uma vez, ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, a sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência que eu poderia aproveitá-lo naquela época ou daí a milênios, sem que me fosse possível aprender o sentido simbólico de suas palavras. Todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora, acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com os seus senhores. Sim, exclamou Públio Lentulus, concentrado nas suas reminiscências. Minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado a exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservara. Se houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos funcionários irresponsáveis que se encontravam ao meu serviço. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria em Roma o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Se houvesse entendido bastante a sua caridade na cura de minha filha, teria conhecido melhor o tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com o seu espírito na mesma fé, ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria sido menos vaidoso e mais humano se lhe houvesse entendido a preceito a lição de fraternidade. Meu pai, exclamava, porém, a filha, de molde a confortar-lhe as agruras do coração. Se Jesus é a sabedoria e a verdade, de qualquer modo ele saberia compreender as vossas razões na atitude, sabendo que fostes forçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio de vossa vida. Minha filha, nestes últimos anos, revidou Públio ponderadamente, tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje, com a experiência própria que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida. Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda misericórdia e de todo amor, creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres e dentro dos seus dispositivos divinos, a felicidade e o determinismo do céu para todas as almas. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus,
com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Não me referindo aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chama Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, a fim de que continuasses a viver neste mundo para o nosso amor em família quando eras pequenina. Flávia Lentulha e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais, cheias de surpresa, em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentulha, depois de longa pausa, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Sim, ajuntou o senador, cortando-lhe a palavra. Ainda bem que me compreendeste. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. Antigos iniciados das religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra noutros corpos. Nesse instante, o velho patrício fez uma pausa. Lembrou-se dos seus antigos sonhos, quando, em se vendo com a indumentária de cônsul nos tempos de Catilina, infligia aos inimigos políticos o suplício da cegueira a ferro incandescente, quando se chamava Públio Lentulus Sura. Nos seus pensamentos caía como que uma torrente de ilações novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina. Mas, depois de alguns instantes, como se o relógio da imaginação houvesse parado alguns minutos para que o coração pudesse escutar o tropel das lembranças no deserto do seu mundo subjetivo, murmurava confortado na posse tardia do roteiro de seu amargurado destino. Hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração, é que deverias ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação, para a fortaleza e para os sofrimentos. Certamente renascerias mais tarde, e encontrarias as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos, mas terias um organismo mais forte para resistir aos embates penosos da existência terrestre. Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa que devemos obedecer, sem interferir no seu mecanismo, feito de misericórdia e sabedoria. Quanto a mim, que tive organismo resistente e fibra espiritual saturada de energia, sinto que em outras vidas procedi mal e cometi crimes nefandos. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infinitas amarguras, mas vejo tardiamente que se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Caminhos seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. E lembrando o sonho que relatara Flamínio nos tempos idos, concluía: a expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira,
em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação dessa prova se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras, mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina, e não posso esperar magnanimidade dos juízes que me aguardam. O velho Públio Lentulus tinha uma lágrima dolorosa no canto dos olhos apagados. Mas Ana, que ansiosa lhe escutar as palavras e conceitos, que se regozijava intimamente verificando que o orgulhoso senhor atingira as mais justas conclusões de ordem evangélica, ilações a que também ela havia chegado nas meditações da velhice, esclarecia bondosamente, como se as suas afirmativas simples e incisivas chegassem no momento justo para a consolação de todos. Senador, todas as vossas observações são criteriosas e justas. Essa lei das vidas múltiplas em favor do nosso aprendizado nas lutas penosas do mundo, eu a aceito plenamente, pois nas suas divinas lições Jesus asseverou que ninguém poderá penetrar o reino dos céus sem renascer de novo. Presumo, todavia, apesar da vossa cegueira material e dos vossos padecimentos, que sei compreender em toda sua angustiosa intensidade, devereis trazer a alma plena de crença e de esperança no futuro espiritual, porque também o Cristo nos afiançou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Públio Lentulus sentiu que uma força inexplicável lhe brotava no íntimo, como se fora manancial desconhecido de estranho conforto, preparando-o para enfrentar dignamente todos os amargores. Sim, murmurou de leve, sempre Jesus, sempre Jesus. Sem ele e sem os ensinos de suas palavras que nos enche de coragem e de fé para alcançar um reino de paz no porvir da alma, não sei bem o que seria das criaturas humanas agrilhoadas ao cárcere dos sofrimentos terrestres. 7 anos de padecimentos infinitos na soledade dos meus olhos mortos figuram-se-me 7 séculos de aprendizado cruel e doloroso. Somente assim, porém, poderia chegar a entender a lição do crucificado. O velho patrício, todavia, ao pronunciar a palavra crucificado, reconduziu o pensamento a Jerusalém na Páscoa do ano 33. Recordou que tivera em mãos o processo do emissário divino e, só então, ponderou a tremenda responsabilidade em que se vira envolvido naquele dia inolvidável e doloroso, exclamando depois de longa pausa: e pensar que, para um espírito como aquele, não houve sequer um gesto decisivo de defesa da nossa parte, no angustioso momento da cruz infamante. A mim, que agora vivo tão somente das minhas recordações amargas, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação. Nele concentrava-se todo o amor supremo do céu para a redenção das misérias da terra. E, entretanto, não vi pessoa alguma trabalhar pela sua liberdade ou agir efetivamente em seu favor. Menos alguém, exclamou Ana inopinadamente. Quem chegou a ter este gesto nobre? Perguntou o velho cego admirado. Não me constou que alguém o defendesse. É porque ignoraste até hoje que vossa digna consorte, a minha inesquecível benfeitora, atendendo aos nossos rogos, se dirigiu imediatamente a Pôncio Pilatos, tão logo o triste cortejo havia saído da corte provincial romana, para interceder pelo Messias de Nazaré, injustamente condenado pela multidão enfurecida.
Recebida pelo governador no seu gabinete particular, foi em vão que a nobre senhora implorou compaixão e piedade para o divino mestre. Então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus? Perguntou o senador interessado e perplexo, recordando aquela tarde angustiosa da sua vida e rememorando as calúnias de Fúvia a respeito da esposa. Sim, respondeu a serva. Por Jesus, seu coração magnânimo desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender nossas súplicas, tudo fazendo por salvar o Messias da morte infamante. Públio Lentulus sentiu então grande dificuldade para externar seus pensamentos, com a garganta sufocada de emoção, dentro de suas amargas lembranças e com os olhos mortos marejados de lágrimas. Ana, porém, recordou todos os pormenores daquele dia doloroso, relatando suas passadas emoções, enquanto o senador e a filha lhe escutavam a palavra, tomados de pranto no caminho da dor, da gratidão e da saudade. E era desse modo que, ao fim de cada dia, sob o céu brilhante e perfumado de Pompeia, aquelas 3 almas se preparavam para as realidades consoladoras da morte, dentro da claridade terna e triste das lições amargas do destino, na esteira das recordações amigas.